tão difícil quebrar um padrão antigo em querer fazer dieta o tempo todo? Eu sou Fernanda Giacomo, eu sou nutricionista comportamental e eu quis gravar esse vídeo hoje para falar um pouquinho com vocês sobre algo que é tão enraizado na nossa vida que eu atendo pessoas que nunca se viram sem fazer dieta, que elas não sabem como é a vida sem fazer dieta. E eu quero mostrar para vocês que existe um mundo, né? Um mundo onde não é necessário fazer dieta, um mundo de liberdade, um mundo de autonomia e um mundo de escolhas, onde a gente pode viver bem e ser saudável sem essa tirania das dietas, tá? E o que me inspirou esse vídeo, na verdade, foram duas conversas. Uma conversa que eu tive com uma cliente muito querida, uma cliente relativamente nova, a gente começou a fazer o acompanhamento no ano passado, e uma outra conversa que eu tive com uma amiga minha, que é a minha nutricionista, a Vanessa Danadai, na semana passada. Então eu vou contar um pouquinho, que também é uma nutricionista comportamental. Vou contar um pouquinho da minha cliente, né, da última consulta que a gente teve. Ela não mora aqui no Brasil e ela me procurou precisando sim emagrecer e cuidar da saúde, com algumas queixas, mas ela não queria mais seguir os padrões antigos de alimentação que ela sempre aprendeu. Ela queria que as questões emocionais e o perfil comportamental dela fossem incluídos no tratamento. E ela sabia que eu fazia isso, teve uma indicação e me procurou, conversamos e, enfim, né, deu match, começamos o tratamento. E realmente as percepções dela foram muito boas, né? Ela foi conseguindo emagrecer, não no ritmo que ela esperava, que era baseada nos padrões antigos, né? Mas a gente fazendo acompanhamento próximo e vendo também outras evoluções que não era só o peso da balança, ela conseguiu ter essa paciência e esse time, vamos dizer assim, para respeitar o corpo dela, né? Mas foi muito interessante que depois de 6 meses que a gente estava fazendo acompanhamento, a gente deu um intervalo de 2 meses entre uma consulta e outra, porque ela já estava bem, né? Então a gente estava espaçando um pouquinho mais. E aí ela veio me perguntar, né? Não, Fer, olha, tô indo super bem, né? Já foram 10 quilos, não tô tendo reganho de peso, consigo manter e tal. Né? Tem dia que realmente eu exagero um pouquinho mais, mas eu já volto rapidinho. Eu falei, nossa, tá certo, é isso mesmo. Não tem problema você comer um pouquinho a mais, né? Se tá dentro ali do consciente, se você não usa esse comer demais como, já que eu já comi, né? Sai comendo de forma desordenada ou para gerar uma compulsão ou gerar um mal-estar. Não, simplesmente come um pouquinho mais, acabou a vida que segue, né? Então ela estava conseguindo aplicar esses conceitos que são muito importantes, né? E ela chegou e falou para mim, Fernanda, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que é meio contra o que a gente está trabalhando, né? Mas existe alguma coisa que eu possa fazer, né? Para os dias que eu exagero um pouquinho mais, sei lá, fazer um jejum no dia seguinte, diminuir o carboidrato, né? Foi muito interessante, porque assim, ela mesma já condenou, na verdade, essa vontade dela, né? E aí eu conversei com ele e falei, mas por que que você quer fazer isso, né? Se você percebeu que o que você está fazendo está funcionando, por que que você quer tanto fazer isso? Dela, não sei, parece que eu preciso. É como se eu tivesse errado quando eu como muito, né? Eu como mais, e eu precisasse de uma punição, ou um controle, ou uma regra para voltar de novo para os eixos, né? Mas nesse sentido. Então, é um misto de punição com controle, né? Mas eu falei assim, você acha que você precisa disso? Né, pelo que você tem me mostrado, que você tem conseguido conquistar, né? Você já está tendo uma consciência, eu não gosto muito dessa palavra controle, já usei muito na minha vida. Você já está tendo consciência, você já volta para a sua alimentação normal, você já volta para perceber os sinais do seu corpo. Você acha realmente que você precisa ficar, né, 16 horas sem comer? Né, ou tirar alguns alimentos que aí às vezes pode desencadear um rebote de você ter vontade de comer eles numa maior quantidade? Né? Daí ela foi dando risada, ela foi conversando, Fer, não, né? Não precisa. E eu expliquei para ela também os efeitos que acontecem quando a gente come muito, depois come muito pouco, né? Como que isso é para o nosso metabolismo. Mas não é o objetivo desse vídeo, posso fazer depois um vídeo só para falar disso. Então, eu achei muito interessante essa questão que mesmo ela buscando algo novo, ela ainda estava muito vinculada
com padrões de alimentação antigos, né? Do tipo da compensação, né? E tudo mais. E agora a segunda conversa que eu tive com a minha nutricionista, que foi na última sexta-feira, né? Ela tem me ajudado com algumas questões, né? Nós profissionais também precisamos de ajuda e nem sempre a gente consegue enxergar para nossa situação, para o nosso caso, da forma que um outro profissional olharia. Então eu gosto muito de me deixar ser cuidada, né? E está sendo muito interessante esse processo nessa fase da minha vida com um nutricionista comportamental e que também trabalha com a parte de modulação intestinal, trabalha com a parte da nutrição funcional, né? E ela justamente me disse isso, né? Nossa, Fer, é engraçado, né? Como é bonito esse movimento da nutrição comportamental de trazer fazer as pessoas terem mais consciência, se perceberem mais, mas como é difícil abrir mão dessa necessidade de controle. Inclusive, ela fez um apontamento muito interessante na minha alimentação, né, na minha forma de me alimentar, que eu não tinha percebido, né? Que eu particularmente, abrindo parênteses agora no exemplo que ela me deu, né? Eu tenho as minhas variações alimentares, mas por praticidade, a partir do momento que eu vejo ali que uma determinada refeição, uma combinação de alimentos me agrada de paladar, né, me agrada inclusive para preparar, eu sigo aquilo por um bom tempo, né? Então eu tenho ali algumas receitinhas que eu gosto e que eu vou variando entre elas, né? Porém, eu comecei a perceber que isso não está sendo legal para minha questão das sensibilidades alimentares. E um ponto que a Vanessa trouxe para mim, ela falou: Fer, isso daí é muito característico de quem quer ter o controle da situação. Não é só por praticidade, não é só pelo gosto, é por necessidade de controle. Eu não tinha me visto dessa forma, né? E falei, cara, olha só que doido, né? Por isso que é interessante ter alguém olhando pra gente, alguém dando esses toques. Falei, cara, mesmo trabalhando com isso, né? Eu falei que eu não gosto da palavra controle, que eu prefiro consciência. Eu percebi que de uma forma muito inconsciente, eu ainda executo isso em algumas questões da minha vida, principalmente relacionada com a alimentação, né? Então eu falei, opa, peraí, como é que eu posso então deixar isso mais tranquilo, mais consciente, não uma coisa tão engessada? E é o que eu estou aplicando agora. Depois um dia eu venho aqui e conto para vocês, tá? E então, dado esses dois exemplos, né? Por que é tão difícil a gente conseguir sair, né? Se desvincular disso, né? Porque, gente, vamos lá, vamos parar para pensar. Registro de dieta, né? De o que é fazer uma dieta, para que serve? É um negócio tão antigo, gente. Tem registro de dieta de antes de Cristo, com Hipócrates, 320 e lá vai cacetada antes de Cristo. Eu não anotei aqui o valor exato, mas tem no livro que chama Tirania das Dietas, tá? Que estuda as dietas de uma forma mais histórica, que eu achei muito interessante esse livro, tá? Então, é uma coisa muito antiga. Tá relacionado também com a gordofobia, que é algo também muito antigo. Nesse próprio livro já se fala bastante de como as pessoas obesas, elas eram encaradas, né? Como elas eram vistas, tá? E que magreza é sinônimo de saúde e de pessoas bem-sucedidas. Então, para ser magro tem que fazer dieta. Então, se eu quero ser bem-sucedido, então eu tenho que fazer dieta. Olha o rolê que acontece, tá? A indústria, gente, né, faz com que a gente queira fazer dieta, porque eles vendem um negócio tão absurdo pra gente. E sim, existe uma indústria da dieta, existe a indústria do bem-estar, existe a indústria do emagrecimento, existe a indústria da cirurgia plástica. Tudo isso vai culminando realmente para esse tanto de informação que faz com que, tipo, cada vez mais cedo as pessoas comecem a fazer dieta, tá? Então, isso realmente é algo problemático, tá? E esse padrão, né, de fazer dieta vai tirando a autonomia das pessoas. Eu recebo mensagem de pessoas falando, Fernanda, eu quero que você me fale o que eu posso e o que eu não posso comer. Que poder que eu tenho, gente, de fazer isso. O meu papel como nutricionista é ensinar, tá? Como se come de uma forma saudável, como se prepara um alimento de uma forma saudável, como se escolhe melhor os alimentos, dar informações, sim, sobre como é o comportamento desses alimentos, desses nutrientes no nosso metabolismo, para essa pessoa fazer melhores escolhas. Mas não sou eu que vou falar, você tem que comer morango 4 horas da tarde. Abacaxi não pode, tem que ser morango. Quem sou eu para falar isso, gente?
né? Minha função é orientar e dar autonomia para essa pessoa, mas eu vejo que essa cultura da dieta fez com que as pessoas achassem que não é bom ter autonomia, que tem alguém ditando o que tem que fazer, o que não tem. Por isso que um monte de blogueira aí tá ganhando um monte de dinheiro, um monte de seguidor, um monte de gente vendendo passo a passo milagroso, porque as pessoas querem terceirizar isso, porque elas se sentem incapazes de terem consciência de alimentação, tá? Porque tem muito dinheiro envolvido com essa indústria. Então, assim, gente, vamos entender que esses são os motivos principais. Eu poderia fazer uma lista longa aqui, mas esses são os motivos principais. E como que a gente faz para sair dessa? Como que a gente soluciona isso, né? Pelo menos o que eu tenho aplicado na minha vida e o que eu vejo aqui com os meus clientes que a gente tem aplicado também. Primeiro, ficar muito atento à questão das emoções. Gente, as emoções, elas direcionam a nossa questão comportamental. E a alimentação, ela tem sim essa relação da gente com o externo, tá? Mas também representa muito como que a gente reage aos estímulos externos, né? Do ponto de vista emocional e depois o comportamental. Então, não tem como a gente adquirir uma consciência alimentar se a gente não ficar atento às nossas emoções, tá? Então, isso é um ponto extremamente importante. Vai mexer em algumas feridinhas? Vai, mas pelo menos você vai conseguir ter autonomia sobre isso, tá? Outro ponto, observe os sinais do corpo, sensação de fome, de saciedade, seu corpo está com dor, aonde que dói, está com sono, está cansado, está irritado. Preste atenção nos sinais do seu corpo, porque ele é uma bússola muito sábia para nos direcionar do que a gente precisa fazer. E não só em relação à alimentação, inclusive a pausa para descanso, né? Para tudo, né? Tipo, devo ir aqui, não devo ir ali. O corpinho dá esses sinais pra gente, então fiquem muito atentos a isso, tá? Outro ponto importante, a educação nutricional, eu vejo ela como fundamental, sim, porque com esse monte de distorções em relação à alimentação, as pessoas, elas realmente desaprenderam a comer, né? Então, aprender a comer de forma adequada e sustentável, com foco na longevidade, é um ponto importante, sim, para você ir aprendendo a quebrar esses padrões antigos de se fazer dieta, tá? Fazer essa conexão com o corpo, né? Eu falei de perceber, mas estar conectado com o corpo é um ponto importante, tá? E dessa forma que você vai conseguir resgatar a autonomia sobre a sua alimentação, sem ter alguém te direcionando o que você tem que comer. E sim ter um profissional como um nutricionista, por exemplo, que te ajude a coordenar isso e a te mostrar coisas que talvez você que está dentro da situação não consiga ver, como é o meu caso. Sou nutricionista há quase 20 anos e tenho uma nutricionista para me ajudar. Não porque eu não sei certas coisas, mas tem coisa que eu não consigo enxergar da minha vida. Tem coisa que precisa de alguém de fora para, Fernanda, dá uma olhadinha nisso. Eu falo, nossa, nunca tinha pensado nisso, né? Então, isso é importante, mas as escolhas sou eu que vou fazendo. Ela vai me dando umas sugestões, vai me dando uns apontamentos, eu, ok, vou experimentar. Mas não é uma imposição, né? Eu olhando para o meu corpo, olhando para as minhas emoções, entendendo o que está acontecendo com a minha vida e tendo alguém para me ajudar, eu vejo que é um caminho bacana aí para eu conseguir, né, me livrar desse padrão antigo de se fazer dieta. Né? Porque apesar de ser nutricionista, é o que eu falo, né? Eu sou uma mulher, né? Já tive as minhas questões com a alimentação, já tive as minhas questões com o meu corpo, então tem coisa que já passou e tem coisa que eu ainda estou trabalhando, né? Então eu vejo que esse é um caminho saudável para conseguir conquistar essa autonomia, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com aquela amiga que vive entrando de uma dieta na outra e não consegue sair desse buraco negro. Veja se para ela faz sentido. E se para você fez sentido, comenta aqui embaixo nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Vamos conversar um pouquinho mais. Ver de que forma caíram algumas fichas para você, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.